pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou aqui novamente com vocês para tratar mais um tema jurídico. Mas antes de nós darmos início no nosso bate-papo, eu gostaria de convidar a você que já está inscrito no canal, que vocês estejam compartilhando com o maior número de pessoas, dos seus contatos. Você que ainda não está inscrito, convido agora para que você esteja se inscrevendo, não esquecer, né? Do lado direito do vídeo, ative o sininho para que você esteja recebendo as próximas notificações. Gente, hoje eu trouxe um tema que é de muita relevância. Eu gostaria de tratar com vocês aí a respeito da família, o direito de família e a proteção da mulher. No entanto, nós vamos falar do direito de família de uma forma evolutiva. Eu vou trazer algumas coisas históricas para que nós estejamos alcançando, né, até o presente momento, o que houve de mudanças no cenário social e jurídico. E acerca da proteção da mulher, eu estarei falando com vocês sobre mudanças que houveram na Lei Maria da Penha. Estarei colocando algumas alterações que a lei sofreu e que eu entendo ser importante para você que está me assistindo acompanhar como que tem sido então essas questões, o que está previsto no contexto da legislação. Bem, eu vou iniciar então tratando primeiramente com vocês a respeito do direito de família. E eu vou colocar para vocês justamente um período aí que foi um marco para a nossa nação brasileira, que foi o primeiro Código Civil de 1916. Esse período foi um período social em que nós estávamos vivendo ainda um momento muito conservador da época. Isso porque, dentro inclusive do Código Civil de 1916, nós tínhamos institutos que vigiam ainda do direito romano e do direito português. Neste período, vale ressaltar para vocês que o Brasil recentemente se emancipava, deixava de ser colônia e passava a ser república. Tanto que nesse período também nós tínhamos lá a Constituição de 1891. Logo, nós tínhamos também nesse período um direito de igualdade muito generalista. O Estado ele era extremamente patrimonialista e conservador nessa época, tá? Foi um período em que reservou-se à entidade familiar e à mulher um contexto secundário. Na verdade, o interesse do Estado naquela época era muito mais patrimonial. Neste período, nós temos que o homem ele era supervalorizado, né? O homem tinha um papel de destaque na sociedade. Além dele ser um cidadão social, um cidadão político, né? Além dele ter todo aquele papel do contexto social da época, ele também era supervalorizado dentro da sua família. Isso porque as mulheres da época também eram, de certa forma, conhecidas e vistas, ou melhor, reconhecidas, tá? Tão somente como mulheres do lar, ou seja, não diminuindo esse papel, claro, né? Mas as mulheres não tinham condições de integrar aquele contexto social da época. As mulheres não tinham direito ao estudo, não tinham direito ao trabalho, elas eram criadas para aquele momento tão somente para se casar, criar os filhos, cuidar dos filhos, cuidar da casa e cuidar do seu esposo. Toda e qualquer decisão era atribuída ao marido, ou seja, tanto ele era o provedor, como também deveria ele tomar todas as decisões que correspondessem àquela entidade familiar, fosse com relação à criação dos filhos, com relação à mudança,
residencial, toda e qualquer decisão caberia então ao homem. Esse contexto jurídico foi muito importante para a nossa sociedade, porque neste período nós temos que a mulher ela não era considerada cidadã, né? E devido a essa situação, algumas mulheres insatisfeitas com este cenário, com esta situação, sem entender qual que era o seu devido papel, o que ela poderia fazer socialmente falando, ela não estava satisfeita com aquela questão tão somente doméstica, ela queria sair para o mercado de trabalho, só que neste período a legislação civil, inclusive, previa que a mulher somente poderia trabalhar por meio de uma autorização do seu esposo. Aliás, eu não sei se vocês sabiam, mas a mulher neste período, ela era considerada, inclusive, incapaz. Ela não tinha condições de praticar os atos da sua vida civil, enquanto que menor, ela estava dependendo, ela dependia de seus pais ou de um tutor. Quando ela se casava, na sua vida adulta, ela passava a depender ou ser assistida pelo seu esposo. Esse período foi um período em que restringiu muito os direitos da mulher. Por isso eu comentei que a verdade é que naquela época a Constituição Federal, que era a lei suprema do Estado, sempre foi, né? A Constituição Federal, ela é a lei suprema de um Estado. Ela vai trazer toda a organização estatal e também todos os direitos como um todo. Todas as outras legislações vão se basear nesta Constituição. E naquela época a Constituição previa direitos muito generalistas, não atendendo à questão familiar e tampouco à questão da mulher. Logo, houve algumas reivindicações. Uma delas foi ali acerca do direito de voto feminino. Eu não sei se vocês sabem, mas houve uma onda feminista em que muitas nações, né, mulheres, foram às ruas para reivindicar o seu direito ao voto. Ali começava então uma grande luta para alcançar o direito à igualdade. Então, na verdade, muitos não entendem o que é o movimento feminista, né? Vale aqui, inclusive, ressaltar e conceituar um pouco disso com vocês, que o feminismo, né, esse movimento, nada mais é do que a busca pelo direito de igualdade, tá? Não se trata de algo preconceituoso acerca de gêneros ou acerca da masculinidade, mas se trata de buscar um direito de igualdade entre homens e mulheres, né? Então, ali a época de 1932, nós aqui, brasileiras, alcançamos o direito ao voto, tá? Depois de 1932, ainda em continuidade a essas reivindicações, ali pela década de 50, 60 e 70, as mulheres ainda almejam alcançar direitos de igualdade, direitos que iriam colocá-la, né, em um patamar de igualdade realmente. Tá? As mulheres não queriam permanecer mais numa situação de alienação. Então, uma das coisas que as mulheres passam a reivindicar também neste período, em continuidade lá ao direito de voto, é a questão do rompimento familiar original, né? Ou seja, nesse período que eu menciono com vocês, em que vigia a legislação civil de 1916, nós temos também
que o casamento, por uma imposição do Estado, ele era indissolúvel. Portanto, não havia condições de o casal se separar. Logo, durante esse período de reivindicações, uma das conquistas que a mulher alcançou foi, sim, justamente a questão do direito ao divórcio. A Constituição da época, de 1891, recebe uma emenda que cria uma lei, a Lei 6.515, com seu inciso 4º, artigo 267, o Instituto do Divórcio. Aí nós começamos então a falar a respeito de alguns institutos referentes a esse período e logo vamos atingir aí o atual momento que nós nos encontramos, e eu vou elucidar inclusive com vocês institutos da legislação que nós vivemos hoje. Pois bem, nasce então o direito de dissolução conjugal, o primeiro divórcio, ainda muito restrito, até porque a pessoa que estivesse se casando e se divorciando não poderia se casar novamente. Um dos requisitos, aliás, dois dos requisitos que eram necessários era inclusive a questão temporal. Isso porque a pessoa, para lhe ter concedido esse divórcio, era necessário que ela estivesse separada judicialmente pelo menos 3 anos. Nos casos em que ela estivesse separada de fato, deveria comprovar essa separação há pelo menos 5 anos. E só então lhe seria concedido o divórcio. Logo, deste alcance, aí, passado esse alcance então das mulheres, esse grande movimento de reivindicação feminista, né, e mudanças sociais também em outros contextos, né, do trabalho também, é proclamada a Constituição Federal de 1988. E aí começam a ter mudanças aí mais evidentes. A Constituição de 1988 recebe novos contornos. Aquilo que antes era tido tão somente acerca ali do interesse patrimonial, passa agora a se conceituar base familiar como um direito de felicidade, um direito de liberdade de escolha e de não discriminação, e o conceito de afeto, né? Então a Constituição aí começa a ser mudada de acordo com o contexto social, que realmente, né, imprime, a legislação ela vai imprimir aquela situação social do momento, como eu disse. Passada a Constituição Federal de 1988, em meados de 90, as mulheres ainda continuam a reivindicar direitos. E agora direitos étnicos e sociais individuais. Nós demos um salto, vocês devem ter notado, porque é necessário que nós alcancemos aí a parte da legislação civil. Mas eu não poderia deixar de comentar com vocês que a Constituição Federal começa então a ter também o interesse de tutelar direitos máximos, né, que é ali a questão do direito da pessoa humana, ou seja, a dignidade da pessoa humana, que vai estar tutelando o direito à paz, o direito à saúde, o direito à vida. Surge o direito da liberdade, em que eu posso exemplificar com vocês lá a escolha, por exemplo, dos nubentes, independentemente do sexo. Os nubentes são os noivos, tá? O princípio ali da solidariedade familiar, que vai tratar a questão da reciprocidade e da fraternidade, o pluralismo das entidades familiares, que hoje nós estamos vendo aí, né,
diversas famílias. A família monoparental, que é aquela que é constituída por um dos pais e o filho. Nós vamos ter a família homoafetiva, nós vamos ter a união estável, né? Isso tudo foram contornos sociais que acabaram sendo impressos na nossa legislação, até porque é preciso, né, que nós estejamos aí sempre atualizando realmente. O legislador precisa atualizar o contexto jurídico de acordo com as mudanças sociais. E lá, naquele período em que nós tínhamos o Código Civil de 1916, vale inclusive relembrar que as famílias, entidades familiares eram reconhecidas tão somente a partir do casamento. Então não existia uniões estáveis, né? Não existia outra entidade familiar senão aquela que era abarcada pelo casamento. E a constituição dessa entidade familiar decorria de pai, mãe e filhos. Qualquer outra situação fora desse padrão não era reconhecido e também não teria o seu direito tutelado de forma alguma reconhecido pelo Estado, tá? Pois bem, adiante então, pessoal, nós temos aí, de acordo com todas essas mudanças sociais e jurídicas, reivindicações feministas, né, pelo direito de igualdade, a emancipação do Brasil enquanto colônia que passa a ser república, alcançamos então o Código Civil de 2002, que revoga o Código de 1916, que, diga-se de passagem, ficou aí por longas datas, né, vigente, mais de 50 anos vigente aí, tutelando relações privadas como família, direitos aí de mulheres, né, que era muito restrito, por sinal. A questão do Código de 2002 é totalmente repaginada, totalmente mudada, dito que nós temos aí a questão de perseguir as desigualdades e subjugações das mulheres e incluir como um direito importante também o direito de família e não só as questões patrimoniais, tá? Lógico que o nosso Código Civil, ele regula diversas outras situações, tá? Não só os direitos de família, ele regula direitos contratuais, obrigações, responsabilidades, mas é necessário que eu esteja separando, né, os assuntos aí de acordo com cada vídeo que eu estou gravando aí, para que vocês estejam compreendendo. E hoje o contexto é a entidade familiar. Neste contexto social que nós vivemos hoje, o Código de 2002, eu trouxe então alguns institutos que vão ser tratados na nossa legislação civil. Bem, um dos institutos que eu vou elencar aqui para vocês é a questão, por exemplo, da pensão alimentícia. Hoje nós temos então a previsão da pensão alimentícia, que é um dever de assistência recíproca entre cônjuges ou conviventes. E isso independentemente de que as partes tenham filhos, tá? A pensão alimentícia, como gravado num vídeo anterior, vocês sabem que vários são os sujeitos detentores aí deste direito. Se você não assistiu, vai lá no vídeo Pensão Alimentícia. Nós temos também o Instituto da usucapião familiar. O que seria a usucapião familiar? Ela é uma fonte originária de propriedade. Quando o casal, casados, detém a posse de um determinado imóvel, né, ou a sua propriedade, e digamos aí, uma das partes abandona este lar.
abandonando este lar por 2 anos ou até mais, tá? Mas o requisito aí é 2 anos. A pessoa que ficou no imóvel, ela terá o direito de usucapiar a meação daquele cônjuge que abandonou o lar. Vejam que esse instituto é um instituto realmente próprio do direito de família, né? Nós temos também o direito aos alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, que é um direito do nascituro, ou seja, da criança que está sendo gestada, mas que, no entanto, vai ser percebida pela mãe, de acordo com as necessidades dela e da criança, desde a concepção até o momento do parto. Ou seja, isso vai incluir o direito dela fazer exames, dela fazer tratamentos que sejam necessários, acompanhamentos, né, de uma forma geral, remédios, internações, todas essas situações que sejam suficientes para o bem-estar desta mãe e desta criança. O instituto chama-se alimentos gravídicos, são percebidos pela mãe, tá? Um outro instituto que eu trouxe e último, que se trata aí, que vai relacionar ao direito de família, é o direito do sobrenome ao ex-cônjuge. Diga-se de passagem que, voltando, né, novamente lá, aquele período social que nós tínhamos em 1916, nessa época, a cônjuge virago, a mulher, como é dito no direito, ela obrigatoriamente deveria adotar o sobrenome do marido. Hoje nós temos, pela nossa legislação civil, que fica a critério, né, para as partes. Tanto o homem pode adotar o sobrenome da esposa, como a esposa pode adotar o sobrenome do marido. E também é possível, né, se houver aí uma dissolução conjugal, que a parte que adotou aquele sobrenome possa manter aquele nome, né, como seu sobrenome de fato, tá? Às vezes por uma situação aí em específico, com relação a uma criação de uma marca, por exemplo, né? Até para esclarecer para vocês o porquê, né, haveria dessa pessoa fazer questão daquele sobrenome. Porque ela pode ter se estabelecido de alguma forma, seja profissional, de alguma forma pessoal, que ela seja conhecida por aquele sobrenome. Ela tem direito de uso, de permanecer com o sobrenome. Também é possível a mudança do nome no decorrer desta relação conjugal, mas seria por uma ação judicial própria, que é a retificação de nome, tá? Bem, pessoal, eu esgotei aqui com vocês a respeito dos institutos que o Código Civil traz com relação à família. Não que seja somente esses, nós teremos aí outros institutos, mas para que nós possamos aí abordar agora a questão da proteção à mulher à luz da Maria da Penha, eu vou estar comentando, né, conforme dito no início do vídeo, quais foram as alterações que a Lei Maria da Penha recebeu agora no ano de 2018. Vamos então à Lei Maria da Penha. Gente, nós temos aí algumas novidades que eu julgo de suma importância. Estamos aí vendo nas redes sociais e em alguns meios de comunicação, tratando aí sobre a violência, o que é violência doméstica, o que é violência familiar, e por isso eu estou também gravando esse vídeo para trazer para vocês esse contexto. O que seria a violência como um todo, na sua forma, né, distinta, né? A violência doméstica, a violência familiar e a violência de gênero. A violência doméstica, ela é aquela que é praticada contra a mulher, a esposa, contra os filhos ou idosos,
dentro do ambiente de casa, tá? Dentro daquele lar que convivem essas pessoas, tá? A violência familiar é aquela que é praticada de um membro de família para uma pessoa daquela família para qualquer outra pessoa daquela mesma família, tá? Então isso inclui aí a parentela como um todo, pode ser numa relação de primos, tios e sobrinhos, tá? Independentemente de que essas pessoas convivam no mesmo ambiente, tá? Vai configurar a violência familiar, desde que, inclusive, lógico, essa violência tenha sido praticada, né, por conta desta situação, né, em que tem a questão, a característica, né, de serem parentes, tá? E não necessariamente dentro da mesma casa, como eu disse, podem inclusive residir em residências diferentes, tá? A violência de gênero, ela é aquela que é praticada tão somente, né, ou melhor dizendo, simplesmente por ser aí a pessoa do sexo feminino, tá? A mulher, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Mas também há outras situações, né, como os transexuais, há outras situações aí que futuramente nós podemos aí abordar. Nós temos também previsto dentro da nossa legislação, conceituando os tipos de agressão. Quais os tipos de agressão que nós temos aí contra a mulher? Nós vamos ter a violência física, que é aquela conduta que é praticada contra a sua integridade física, contra a sua saúde, tá? Nós temos a violência psicológica, que é aquela que vai se caracterizar, por exemplo, de um isolamento, de uma situação de humilhação, de uma situação de controle excessivo, insultos, chantagem, tá? Toda essa situação, ameaça, ela vai se enquadrar como uma violência psicológica, tá? Nós temos a questão da violência também patrimonial. Essa é aquela que se trata da questão da destruição de patrimônio daquela mulher, a destruição dos seus recursos, os documentos pessoais, suas ferramentas de trabalho. Então o agressor, ele vai investir contra aquilo que é daquela mulher, pela qual ela se utiliza de uma forma ou de outra, seja pelo lado profissional ou pelo lado pessoal. E o intento é realmente agredir, né? Até mesmo, inclusive, vale ressaltar, cabe a questão da retenção patrimonial, tá? Nos casos aí que nós vemos a fraude do divórcio, muitas vezes, né? O cônjuge tentando aí ocultar bens patrimoniais que foram conquistados aí no período de casamento, sendo ocultado para que não venha aí ser dividido de acordo lá com o regime de bens deste casamento. Essa retenção, ela também se caracteriza uma violência patrimonial. Nós temos também a violência sexual, que é aquela que se dá pelo estupro, o sexo forçado do casamento, o abuso sexual infantil e o assédio sexual, que também eu ressalto que iremos tratar num vídeo em específico sobre o que seria o assédio sexual. E também, por fim, a violência moral, que é aquela que vai se caracterizar por uma calúnia, por uma injúria e difamação. A injúria e difamação, só para conceituar um pouco com vocês, são crimes contra a honra, contra a boa fama daquela pessoa, tá? E a calúnia é aquele crime que será imputado falsamente crime a uma determinada pessoa, a autoria de um crime, de forma falsa, tá? Bem, gente, agora esclarecendo alguns pontos que a lei trouxe
para resguardar os direitos da mulher. Todos os tópicos que eu vou elencar aqui estão previstos expressamente lá na lei, que é a questão da mulher que sofreu a violência doméstica ser inclusa no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Tá? Dispõe a lei também que é direito da mulher ofendida à assistência judiciária nos casos em que ela desejar fazer a separação judicial, o divórcio ou a dissolução da união estável. Essa mulher ela será encaminhada perante o juízo competente, que não é o juízo específico que trata da violência doméstica. Tá? Por isso, então, ela tem esse direito a essa assistência judiciária e será encaminhada ao juízo competente. Nós temos aí também a questão dos dados da mulher ofendida e também dos seus dependentes, que serão todos sigilosos. Os seus dados serão de acesso tão somente ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Acho que vale ressaltar isso cada vez mais para que a mulher não se intimide, tá, de que os seus dados estarão expostos. Tá? Uma outra situação é a questão de responsabilização indenizatória. O agressor ele estará sendo responsabilizado pelos danos que causar a ofendida, tanto danos materiais quanto danos morais. E neste contexto, vale ressaltar todas as despesas, tá? Inclusive aquela mulher que acessar o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde será ressarcido pelo agressor. Isso mesmo, é uma das previsões que nós temos na Lei Maria da Penha. Temos também um outro ponto muito importante, que é a questão da vítima que é agredida. Ela não terá mais, em caso de necessidade de afastamento do trabalho, ela não terá prejuízo no seu contrato de trabalho. Dado que esta situação foi prevista agora pela Lei Maria da Penha, reconhecida até com um caráter de doença, tá? Ela terá condições de se afastar, terá uma estabilidade de 6 meses, a Previdência Social estará cumprindo com o salário desta empregada, funcionária, né? E ela terá o seu contrato de trabalho estável, ela não vai ter nenhum prejuízo quanto a isso. Além disso, as férias dela também serão pagas integrais, tá? Isso será por meio de ofício, né? O juiz estará oficiando a Previdência Social. Um outro ponto muito importante é a questão da vítima, que precisa ser monitorada devido a um perigo eminente. Tá? Ela pode sim usar aqueles dispositivos de segurança e este também será custeado, arcado pelo agressor da vítima. Temos por fim a questão aí do ressarcimento de todas essas despesas que a lei prevê, que o dispêndio, né, que o ônus financeiro deve recair sobre o agressor. Portanto, não importa dizer que os bens comuns do casal e também aqueles que são comuns aos seus dependentes, não estará respondendo pelo que o agressor deu causa. Tá? Então, logo, o agressor ele será responsabilizado financeiramente, irá custear toda a situação decorrente desta agressão, mas com situações por meios próprios, né? Nada deverá recair aí sobre o patrimônio que foi conquistado durante o casamento. Tá?
tá? Gente, este então é o tema de hoje. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, que eu estarei aí postando novamente com mais um tema, né, mais uma temática. Até o nosso próximo encontro, então. Até mais.